Salve, galera! Você que vai prestar o exame de ordem, chegou a hora! Pois é, e aqui a Legale, a Faculdade Legale, preparou para você esse, que é o momento de você, na reta final, conseguir fazer aí o quê? Um apanhado geral sobre a matéria mais importante para a sua aprovação no exame de ordem, que é qual? Ética e Estatuto, é isso mesmo. Então, nesta aula, ok? Nós vamos fazer o quê? Vamos falar sobre todas as questões que vão cair no exame de ordem, professor? Olha, todas eu não garanto, mas que nós vamos falar sobre os temas que mais caem no exame de ordem, não tenha dúvidas, ok? Então, eu tenho certeza que das 8 questões de ética, dessa aula aqui, pelo menos umas 6 questões, com certeza, a gente vai abordar, beleza? Vamos que vamos começar sem mais delongas a falar sobre inscrição na OAB. Pergunto para você, pergunta difícil, hein? Vamos começar assim. Gente, é rapidinho, viu? Aqui é para você assistir essa aula assim, ó, rapidinho, recapitular e já era, beleza? E eu tenho certeza que a sua aprovação vem. Inscrição na OAB, pergunta difícil, quantos 3 tipos de inscrição nós temos? Isso, 3. Ó, não se preocupa não, quem tá perto de você aí, viu? Isso, eu vou perguntando aqui, você vai respondendo aí pra gente ter a certeza de que os conceitos estão aí sedimentados na sua cabeça, beleza? 3 tipos de inscrição, quais? Principal, suplementar e estagiário. A inscrição principal é aquela que vai garantir, então, o exercício da advocacia em todo o território nacional de forma livre, ok? A liberdade de atuação é em todo o território nacional. Sou advogado inscrito aqui em São Paulo, posso advogar no Rio de Janeiro? Sim. Posso advogar no Acre? Sim. Lá no Pará? Sim. Lá no Rio Grande do Sul? Também, de forma livre. Atenção, a única limitação que existe é em razão da quantidade. Quantidade, até 5 causas por ano em outra seccional onde eu não tenho a minha inscrição principal. Então, sou advogado inscrito em São Paulo. Posso advogar em até 5 causas do Rio de Janeiro de forma tranquila, mais 5 causas lá por ano em Minas Gerais, 5 causas no Paraná. Não é 5 causas no Brasil, beleza? Cuidado com isso. Até 5 causas em unidade federativa diferente de onde eu tenho a minha inscrição principal. Passei de 5, professor, quero advogar em mais de 5 causas. Posso? Ah, atenção, falei 5 causas. Significa que são 5 processos, sim ou não? Não, 5 causas. 5 processos são 5 causas, mas 5 causas não necessariamente são 5 processos, ok? Pense assim, um contrato de compra e venda. Fiz um contrato de compra e venda lá na Bahia. É causa, embora não seja processo no entendimento de relação tripartida, autor, réu e Estado juiz, beleza? Então, cuidado, 5 causas. Quero advogar em mais de 5 causas? Posso? Posso, desde que eu tenha a inscrição suplementar. Inscrição suplementar é aquela que vai permitir, então, que eu exerça a advocacia de forma livre, ilimitada, naquela seccional onde eu passo, então, também a ter inscrição suplementar. Beleza? Muito bem. E, por último, não menos importante, estagiário. Inscrição de estagiário. É a inscrição mais importante, o estagiário é o mais importante que tem no escritório de advocacia. Por que que o estagiário é o mais importante no escritório de advocacia? Ah, professor, porque alguém tem que levar a culpa, né? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o estagiário, ele exerce todos os atos privativos de advogado. Atenção que eu estou falando. O estagiário, ele vai exercer todas as atividades privativas de advogado, desde que seja em conjunto com este, ok? Então, o estagiário pratica todos os atos? Pratica, desde que seja em conjunto com o advogado, ok? Quantas 3 coisas o estagiário pode fazer sozinho? Não precisa de fazer junto com o advogado. 3 coisas. Quais? Carga de autos, obtenção de certidões e, por último, o
estagiário também vai poder fazer, sem a necessidade do advogado estar naquele ato, assinar petição de juntada de documentos. Essas três coisas o estagiário pode fazer sozinho, sem estar acompanhado do advogado. Todas as outras atividades ele pratica desde que esteja em conjunto com o advogado. Atenção! A inscrição de estagiário tem validade de 2 anos. Atenção, a validade é de 2 anos. Podendo ser prorrogada por mais um. Significa, então, que a inscrição de estagiário tem a validade de 3 anos, professor? Não. Significa que tem validade de 2 anos e é facultado ao estagiário requerer a prorrogação por mais um ano. Deu 3 anos ou 2 anos e não pediu a prorrogação. O que acontece com esta inscrição? Cancela-se, é cancelada a inscrição de estagiário. Mas aí, aquela pessoa quer fazer uma nova inscrição como estagiário. Pode, sim ou não? Sim. Validade de 2 anos, prorrogável por mais um. Aí, cancelou essa segunda inscrição, quer de novo inscrever-se como estagiário. Aí vai lá e vai requerer uma terceira. Sim ou não? Não! No máximo 2 inscrições como estagiário. Lembrando que a inscrição tem validade de 2 anos, podendo ser prorrogada por mais 1 ano. Seja inscrição principal, seja inscrição suplementar, seja inscrição de estagiário, todos pagam anuidade. Todos pagam anuidade. Na OAB, cada mergulho um flash, cada inscrição uma anuidade. Professor, mas eu sou advogado inscrito de forma principal em São Paulo e eu tenho suplementar no Rio de Janeiro. É o mesmo valor de anuidade? Não, cada conselho seccional tem o seu valor de anuidade. Beleza? Muito bem, esses são os 3 tipos de inscrição no OAB. Mas quem é que pode ser advogado? Qualquer pessoa? Espera aí, qualquer pessoa que preencha os requisitos para a inscrição na OAB na condição de advogado. E eu pergunto, quantos 7 requisitos existem para inscrição como advogado? 7 requisitos. E para estagiário, 5 requisitos. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os 2 que não se aplicam ao estagiário. Primeiro requisito, capacidade civil. A capacidade civil é necessária. Capacidade civil, beleza? Guarda a relação, via de regra, aí, com sanidade e maioridade. Tem sanidade, tem maioridade, beleza, tem capacidade civil. Segundo, diploma ou certidão de graduação. Diploma ou certidão de graduação no curso de Direito. Professor, a certidão de graduação tem validade para inscrição na OAB? Sim, desde que venha acompanhada de cópia autenticada do histórico escolar. Beleza? Terceiro, título de eleitor, equitação do serviço militar. Título de eleitor é o documento, pouco importa a situação cadastral lá, junto à Justiça Eleitoral, hein? Então, atenção, o examinador vai trazer assim, dizendo que está pendente de regularização a situação do eleitor. Será deferida a inscrição? Sim, porque a inscrição depende do documento. Se o título estiver cancelado, cancelou, não tem o título. Aí a inscrição será indeferida, beleza? Equitação do serviço militar válida somente para os homens, sim ou não? Não! Lembre-se do serviço militar voluntário. Se a mulher prestou serviço militar, o que é facultado, aí sim ela também deverá apresentar a quitação do serviço militar, beleza? Muito bem, então, 3 requisitos. Quarto requisito, a aprovação no exame de ordem. Para você, o mais importante, que vai conseguir já, ó. Faltam poucas horas aí para você conseguir a sua inscrição, ou melhor, a sua aprovação no exame de ordem, beleza? Exame de ordem, eu tenho uma boa notícia para você, a regra é, passei uma vez no exame de ordem, nunca mais eu presto essa prova, isso, nunca mais eu presto essa prova, isso é a regra. Professor, existe a possibilidade de alguém prestar 2 vezes o exame de ordem, tem que repetir o exame de ordem? Sim, quem? Se já for inscrito, já for advogada, já for advogado, e receber uma sanção disciplinar
de exclusão. A OAB mandou embora, mas não é qualquer exclusão que tem que prestar novo exame de ordem. Se a pessoa for excluída, única e exclusivamente pela infração ética de, prática reiterada de inépcia profissional. Se o advogado ou advogada for excluído da OAB, receber então essa penalidade de exclusão, e o que motivou a sua exclusão for a prática reiterada de inépcia profissional, este advogado, esta advogada, terá que fazer nova prova de habilitação técnica. E eu não conheço outra prova de habilitação técnica que não seja exame de ordem. Beleza? É a única possibilidade. Lembre-se que o certificado de aprovação no exame de ordem tem prazo indeterminado. Passei na OAB esse ano. Posso me inscrever ano que vem? Sim. Daqui a 5 anos? Sim. Daqui a 10 anos? Sim. Daqui a 20 anos? Sim. Prazo indeterminado. Beleza? Muito bem. Próximo. Não exercer atividade incompatível. Quinto requisito, não exercer atividade incompatível, lá do artigo 28 do Estatuto. Pega o artigo 28, vê quais são as atividades que são incompatíveis. Incompatível não encaixa, ok? O que é incompatível? A proibição total. Exerce determinada função, não poderá ser advogado. Exemplo, policiais. Exemplo, chefe do poder executivo, né? Seja municipal, seja prefeito, governador, presidente, os seus substitutos legais, que são os vices, ok? Membros da mesa do poder legislativo, então, presidente da Câmara Municipal, ou parte da mesa diretora, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, suplente da mesa, estes não podem exercer a advocacia, ok? Entre outras atividades, militares e por aí vai, beleza? Cuidado, então, olhe lá quais são as atividades incompatíveis com o exercício da advocacia, porque isso é requisito. E como é que eu provo para a OAB que eu não exerço atividade incompatível, professor? Vou mostrar minha carteira de trabalho, sim ou não? Não, não vai mostrar carteira de trabalho, vai declarar para a OAB, dizendo, OAB, eu não exerço atividade incompatível com a advocacia. E para isso tem que saber quais são as atividades, beleza? Muito bem. Próximo requisito, o sexto requisito, idoneidade moral. Para ser advogado, para ser advogada, tem que ter idoneidade moral. Idoneidade moral, a idoneidade nada mais é do que honestidade. Ou seja, todo advogado é honesto, sim ou não? Sim, porque requisito de inscrição. E este requisito é permanente. É analisado no momento em que se faz a inscrição e deve manter-se, então, idôneo, ok? Honesto. A idoneidade moral, via de regra, ela guarda íntima relação com a existência ou não de sentença condenatória criminal com trânsito em julgado. Se tiver sentença condenatória criminal com trânsito em julgado, a partir deste momento, o Conselho Seccional vai analisar o caso para reconhecer ou não a inidoneidade moral do candidato. Atenção! É o Conselho Seccional que se manifesta ao reconhecer inidoneidade moral. E é necessário um quórum qualificado, maioria absoluta, também chamado de 2/3 dos membros do Conselho Seccional. 2/3 dos membros do Conselho Seccional devem se manifestar no sentido de reconhecer a inidoneidade moral daquela pessoa para que ela não tenha a sua inscrição deferida. Ou já é advogado, já é advogada, e aí o Conselho Seccional vai analisar para ver se aquela pessoa continua sendo advogado ou não. Porque a perda de um dos requisitos alcança a inscrição, gerando cancelamento da inscrição. E, neste caso, da perda da idoneidade moral seria por uma eventual infração ética, ok? Seria a motivação. Porque é um requisito permanente, deve-se permanecer idôneo. Atenção para a súmula 9, súmula 10 do Conselho Federal da OAB. Súmula 9 e súmula 10 do Conselho Federal da OAB. Ô, professor, o que diz a súmula 9 e 10? Atenção,
Existem casos em que a OAB, de ofício, vai suscitar a inidoneidade moral do candidato. Vai dizer, olha, este processo deve ser encaminhado ao conselho para que o conselho decida se esta pessoa possui ou não idoneidade moral. E quais são esses casos onde a OAB de ofício vai suscitar a inidoneidade moral do candidato? Quando houver histórico de violência contra a mulher, criança, idoso ou portador de deficiência. Tem histórico de violência contra a mulher, criança, idoso ou portador de deficiência, aí sim a OAB de ofício, tá? Ela mesma fala, olha, neste caso, neste processo, deve ser encaminhado para análise do Conselho Seccional, para que ele diga se este candidato, essa pessoa que pretende ter a sua inscrição, deve ser deferido ou não, se é idôneo ou não. Beleza? Atenção! Quando falamos de violência contra a mulher, não estamos falando de violência homem contra a mulher. E nem estamos falando de violência doméstica, onde eventualmente a mulher vai agredir o homem. Não é isso. É violência contra a mulher. Então, se uma mulher eventualmente agrediu outra mulher, causando lesões corporais, é violência contra a mulher, ok? Não estamos falando de violência doméstica, violência contra a mulher, não importa qual seria a relação com aquela mulher, se é de uma relação familiar ou não. Ficou claro isso? Maravilha. Atenção, qualquer pessoa pode suscitar a inidoneidade. A súmula 9 e 10, nós falamos de quando a OAB de ofício suscita a inidoneidade e manda para o Conselho Seccional analisar. Mas qualquer pessoa pode suscitar inidoneidade moral de um candidato, ok? Como isso acontece? Vai até a OAB, vai se qualificar, vai... Não, atenção, aqui vale a pena a gente lembrar. Tudo que for na OAB anônimo é arquivado. É anônimo, arquivo, ponto. Ah, mas professor, arquivo. Nada anônimo na OAB prevalece, beleza? Então a pessoa vai até a OAB, ela vai se qualificar, ela vai se identificar e vai dizer, olha, fulano de tal que pretende ser advogado não tem idoneidade moral por conta disso. O que se chama isso? X9, cagueta? Não, se chama o quê? Nome técnico, esta pessoa vai fazer a suscitação de inidoneidade moral e este processo de inscrição vai ser encaminhado para o Conselho Seccional para que analise se é o caso ou não de reconhecimento de inidoneidade moral, sempre vinculada à manifestação favorável pela inidoneidade de 2/3 dos membros do Conselho Seccional. E por último, prestar compromisso perante o Conselho Seccional. Não é juramento, é prestar o quê? Compromisso. Beleza? Prestou compromisso, vai preencher os 7 requisitos, vai ter, então, a sua inscrição deferida. Quais são os 2 que eu não vou aplicar ao estagiário, professor? Primeiro, aprovação no exame de ordem e segundo, diploma ou a certidão de graduação. Não tem como exigir esses 2 requisitos para a inscrição do estagiário. Os demais 5 também serão aplicados ao estagiário, à estagiária. Beleza? Muito bem. Vamos falar sobre OAB. OAB. O que é a OAB? Aí você vai falar, a Ordem dos Advogados do Brasil, professor. Beleza, mas o que é a OAB? É uma entidade pública ou privada? Vamos lá, pública ou privada? Isso! É uma entidade privada que presta relevante serviço público. Por isso que ela é considerada o quê? Sui generis, uma entidade privada prestando relevante serviço público. Por isso é considerada sui generis. A organização da OAB é de forma federativa, ou seja, se assemelha bastante à República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil dividida em 3 entes: União, Estados e Municípios. E a OAB, Conselho Federal, Conselho Seccional e subseções. Conselho Federal, órgão máximo da OAB. Atenção, a OAB tem personalidade jurídica própria. A OAB tem imunidade tributária total, beleza? A OAB, se tem personalidade jurídica própria, tem CNPJ? Tem. Conselho Federal, órgão máximo da OAB, tem CNPJ? Tem.
tem sede lá em Brasília. Toda vez que eu falar de órgãos da OAB, não importa qual eu esteja falando, falei a palavra diretoria, você divida essa palavra em sílabas. Se não errar na divisão de sílabas, é diretoria, 5 sílabas. Alguns falam diretoria, né, mas não é, está errado. São 5 sílabas. 5 sílabas representam, então, 5 cargos de diretoria: presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Estes são, então, os cargos de diretoria, não importa qual órgão eu esteja analisando. Li a palavra diretoria, falei desses 5 cargos, beleza? O Conselho Federal tem diretoria, 5 cargos. Também formam o Conselho Federal os 81 conselheiros federais. Qual é o órgão da República Federativa do Brasil que tem 81 membros? O Senado Federal é a mesma organização. 3 conselheiros federais por cada uma das seccionais. 27 unidades federativas, 27 conselhos seccionais, cada um com 3 conselheiros federais. Se não errar na conta, 27 vezes 3 tem que dar 81, beleza? 81 conselheiros federais, com direito a voto. Atenção, para ficar claro, toda vez que alguém é eleito na OAB para determinado mandato, e lembrando que o mandato é de 3 anos, essa pessoa foi eleita, ela tem direito a voto. E quem pode mais, pode menos. O que é mais importante, votar ou falar? Votar. Quem vota também fala, beleza? Também vai compor, então, o Conselho Federal os ex-presidentes do Conselho Federal, membros honorários vitalícios. Este advogado, que foi presidente do Conselho Federal, terá assento no Conselho Federal de forma vitalícia, com direito a... Ex é bom para quê? Você tem ex? O seu ex é bom para quê? Para encher, não é isso? Muito bem, então ele tem direito à voz. Ex-presidente tem direito à voz. Professor, mas se ele foi presidente antes de entrar o estatuto, a Lei 8.906 de 94 entrar em vigor, e aí? Aí ele tem direito a voto e voz, ok? Mas a partir do estatuto, que é o que nós estamos aqui falando e estudando, tem direito, ex-presidente tem direito a voz, beleza? Muito bem. Além disso, além de nós termos lá o conselheiro federal, a diretoria, também vai compor o Conselho Federal os quem? Quem? Isso! Os portadores. Quem tem? Qual condecoração? A medalha Rui Barbosa, a maior honraria concedida a um advogado a cada 3 anos, a cada gestão. O mandato na OAB é de 3 anos. A cada gestão, a cada 3 anos, o Conselho Federal escolhe um advogado no Brasil para receber a medalha Rui Barbosa. A partir daquele momento, este advogado passa a ter direito de assento e voz nas sessões do Conselho Federal. Beleza? Muito bem, essa é a composição do Conselho Federal. Vamos descer um degrau, vamos falar sobre o Conselho Seccional. Conselho Seccional, órgão, então, que tem uma competência territorial limitada à sua unidade federativa, ok? 27 unidades federativas, 26 estados mais o Distrito Federal, 27 conselhos seccionais. Cada unidade federativa tem o seu conselho seccional, que tem o quê? Tem a sua competência daquela unidade federativa, ou daquele estado e do Distrito Federal, beleza? Muito bem. A partir deste momento, o conselho seccional, ele se forma, né, e é, então, responsável por representar a advocacia daquela unidade federativa, ok? Muito bem. Atenção! Quem forma o conselho seccional? Quem forma o conselho seccional? Primeiro, diretoria. Então, o conselho seccional tem a diretoria: presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro, ok? Conselheiros seccionais. No mínimo, quantos conselheiros seccionais um conselho seccional tem? 30, isso. E aí, cada conselho seccional tem o quê? O seu número de conselheiros seccionais, porque é proporcional ao número de inscritos. A quantidade de assentos de conselheiros seccionais será proporcional ao número de inscritos naquele conselho seccional, naquela unidade federativa. No mínimo 30 conselheiros. Aí, a partir daí, a cada 3.000 advogados inscritos, mais uma cadeira de conselheiro seccional. Lembrando que, no máximo,
um conselho seccional poderá ter 80 conselheiros seccionais, ok? 81 são os conselheiros federais. O conselho seccional, no máximo, pode ter 80 conselheiros seccionais, ok? Ficou claro isso ou não? Maravilha! Além disso, ex-presidente do conselho seccional também tem direito de assento nas sessões do conselho seccional que presidiu. No conselho seccional que presidiu, em outro conselho seccional, ele não tem direito de assento, hein? E tem direito a voz também, beleza? Muito bem. Professor, o presidente do conselho seccional pode acompanhar a sua delegação, aqueles 3 conselheiros federais, para ir lá no Conselho Federal, na sessão do Conselho Federal? Pode. E lá terá direito ao quê? Também à voz. Assento ao lado da delegação do seu conselho seccional, da sua unidade federativa, com direito à voz. Beleza? Ficou claro isso ou não? Muito bem. Descendo mais um degrau, subseção. Subseção é o quê? Descentralização administrativa. Subseção é descentralização administrativa. Atenção, a subseção não tem CNPJ, Conselho Federal tem, Conselho Seccional tem, subseção não tem CNPJ, não tem personalidade jurídica própria. Por quê? Porque é descentralização administrativa. A subseção, ela tem circunscrição territorial limitada a um município, parte de um município ou mais de um município, uma região. Quem vai determinar isso? Quem está descentralizando administrativamente, ou seja, o conselho seccional, ok? E a partir daí, nós sabemos que a subseção é o menor órgão, vamos falar assim, vinculado a um conselho seccional. Professor, existe conselho de subseção? Existe, ok? Para isso, deve ser aprovado a criação do conselho de subseção pelo conselho seccional competente por aquela subseção. Beleza? Muito bem. Ô, professor, para ter uma subseção, no mínimo, quantos 15 advogados domiciliados naquela região nós temos que ter? 15 advogados domiciliados naquela região. É o valor mínimo, é a quantidade, valor não, quantidade mínima de advogados para a possibilidade do conselho seccional querer instalar uma subseção naquela localidade. Beleza? Muito bem, falamos de OAB. Vamos falar agora de Caixa de Assistência aos Advogados. Qual é a função da Caixa de Assistência aos Advogados, professor? Dar assistência aos advogados. Que tipo de assistência? Todas, inclusive financeira, ok? Quando você vai lá na Caixa de Assistência aos Advogados da unidade federativa onde você está, e lá você compra um remédio com desconto, um livro com desconto, você está tendo vantagem financeira, está tendo aí um auxílio financeiro por parte da instituição. Beleza? Guarde isso que fica belezinha. Caixa de Assistência aos Advogados tem personalidade jurídica própria, ou seja, tem CNPJ. Também tem uma diretoria, presidente, vice-presidente, secretário-geral adjunto e tesoureiro, ok? A Caixa de Assistência aos Advogados, para ela ser criada, quando foi criada, porque atualmente todas as unidades federativas possuem Caixa de Assistência aos Advogados, foi necessário um número mínimo de 1.500 advogados inscritos naquele conselho seccional. Só puderam ser criadas as caixas de assistência aos advogados os conselhos seccionais que alcançaram um mínimo de 1.500 advogados inscritos, ok? A partir daí, autoriza-se, então, a criação da Caixa de Assistência aos Advogados e aí prossegue-se. A Caixa de Assistência aos Advogados recebe metade do valor pago pelas anuidades depois de serem feitas as deduções legais. Ou também poderia dizer metade do líquido, ok? Então, do que é aí arrecadado em razão de anuidade. Lembrando, o advogado e o estagiário pagam anuidade para o conselho seccional ao qual estão atrelados. Paga, então, a sua anuidade, se está inscrito em São Paulo, para o Conselho Seccional de São Paulo. No Rio de Janeiro, Pará, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, também. Cada um paga para o seu conselho seccional, porque quem arrecada é o conselho seccional. Conselho seccional arrecadou, primeira coisa que ele faz, paga o dízimo. Que isso, professor?
manda o dinheiro para cima. Quem é que está para cima? Conselho Federal. Primeira coisa que é feita é separado 10% do valor arrecadado para o Conselho Federal. 3% é encaminhado para o Fundo Cultural daquele Conselho Seccional. O Conselho Seccional tem ali um fundo cultural, 3% vai para esse fundo cultural. 2% vai para o FIDA, Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial aos Advogados. FIDA, escrito com FD, isso, é federal. Por isso que é órgão vinculado lá ao Conselho Federal. FIDA é Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial aos Advogados. Beleza? Então, 10% para o Conselho Federal, 3% para o Fundo Cultural, 2% para o FIDA. Deu 15%. 45% o Conselho Seccional separa para a manutenção da administrativa do Conselho Seccional, ok? Para a manutenção e administrativa do Conselho Seccional, 45%. É daí que vai sair o valor de pagamento dos funcionários, pagamento de locação, se for o caso, ou seja, para manter ali aquele Conselho Seccional. 45% mais os 15% que a gente já falou, deu 60%. Quantos 40% sobrou? 40%. Metade de 40% é quanto? 20%. Beleza? Então, a Caixa de Assistência aos Advogados vai receber aí 20% do valor arrecadado. Lembrando, não guarde como 20%. Guarde, porque é isso que o examinador vai te perguntar, guarde como sendo metade do valor arrecadado depois de serem feitas as deduções legais. Ou metade do valor líquido que resta, então, para aquele conselho seccional. Professor, e os 20% que sobrou? Vai para o bolso do conselho seccional. E é com ele que ele vai comprar um imóvel, vai fazer alguma... adquirir algum bem para aí a utilização da advocacia naquela localidade. Beleza? Muito bem. Professor, vamos falar um pouquinho sobre o exercício da advocacia. O que é advogar? Isso, advogar nada mais é do que exercer a sua capacidade postulatória. Advogado é o único que tem capacidade postulatória. O cidadão comum, ele não possui capacidade postulatória. Professor, o senhor está errado, porque a Lei 9.099, ela garante o direito de que a pessoa sozinha, o cidadão, possa postular em juízo. O fato dele postular em juízo não lhe dá capacidade postulatória. O verbo é o mesmo, mas a capacidade postulatória está inerente à capacidade de se representar outrem. É a capacidade de se exercer a capacidade, a capacidade de exercer a capacidade foi dose. É a capacidade de exercer a sua atribuição, a sua prerrogativa, a sua característica de representar outrem. Ficou claro isso? O advogado é quem vai então fazer o quê? Ele vai ali estar no exercício de um mandato. Professor, mas a pessoa sozinha não pode postular? Pode postular, mas não tem capacidade postulatória. Eu vou provar isso. A Lei 9.099 diz que a pessoa sozinha, em alguns casos, pode ir lá e postular em juízo, não é isso? Em causas, um exemplo, juizado especial civil até 20 salários mínimos, não é isso? Muito bem. Se for lá no juizado especial federal, até 60 salários mínimos. Muito bem. Nessas causas, poderá, então, o advogado, a pessoa, de forma tranquila, sem a necessidade do advogado, ingressar com a sua demanda. Beleza. Tendo então a sentença, caso ela queira recorrer, ela pode recorrer? Sim ou não? Pode recorrer. Sim ou não? Não. Por quê? Para interpor recurso nos juizados é necessária a capacidade postulatória. Percebeu como aquele cidadão não tem sozinho? Ele não tem sozinho a capacidade postulatória. Por isso que ele vai precisar de quem tem capacidade postulatória para interpor recurso. Vai precisar do advogado e da advogada, que são os únicos que têm capacidade postulatória. Ok? O direito de exercer o mandato. E mandato é procuração, sim ou não? Não, não. Mandato não é procuração, professor? Não. Mandato é contrato. Mandato é contrato.
E o que é procuração, professor? Instrumento de mandato. É a instrumentalização do contrato de mandato. Ok? Lembrando que procuração, via de regra, nós temos três tipos. Procuração adjudícia, para ser utilizada de forma judicial. A procuração etestra, extrajudicial. E a procuração ad negócia, para um negócio jurídico específico. Sem prejuízo de uma procuração poder ser adjudícia etestra, para ser utilizada judicialmente ou extrajudicialmente. Ok? Ficou claro? Muito bem. Essa, então, é o exercício de mandato, ok? Que é o contrato. Advogado pode advogar sem procuração, professor? Sim. Por quantos 15 dias? 15 dias. Prorrogável por quantos mais 15 dias? Mais 15 dias. Deu 30 dias, pode prorrogar de novo? Não. Mas essa advocacia sem procuração tem que ser motivada, hein? Ok? Muito bem. Vamos falar o seguinte, nós falamos do camarada que foi lá e ingressou com a ação sozinho no juizado especial cível. Chegou na hora de interpor o recurso, precisou da capacidade postulatória. Agora imagine que essa pessoa vai na Justiça do Trabalho. Ela pode sozinha ingressar com uma reclamação trabalhista? Sim. Tem limite de valor? Não. Sem limite. Aí saiu a sentença. O cidadão agora quer interpor recurso. Vai precisar do advogado. Sim ou não? Não. Não. Para o TRT, não é necessária a capacidade postulatória para interpor recurso. Chegou no TRT, perdeu de novo. Agora quer interpor recurso para o TST. Vai lá, ingressa, vai interpor o recurso sozinho. Sim ou não? Não. Só na Justiça do Trabalho só é exigida a capacidade postulatória para interpor recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, TST. Beleza? Muito bem. Além disso, a pessoa sozinha não precisa de advogado. Fazer o quê? Impetrar habeas corpus. Qualquer outro tipo de, seja lá como você vai chamar, tá? Seja remédio constitucional, sejam ações constitucionais. Qualquer outro tipo é necessária a capacidade postulatória, é necessário o advogado. Habeas corpus, não precisa do advogado. Quer recorrer, precisa do advogado. Habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, precisa de capacidade postulatória. Ficou claro isso, sim ou não? Maravilha! Falamos também sobre o exercício da advocacia. Atenção, quando o advogado está no exercício da advocacia, caso ele pise no tomate, né, dê uma escorregada, faça algo errado, ele pode ter responsabilidade civil sobre aquilo, professor? Pode, desde que haja com o quê? Se agir com dolo, é óbvio, né? Teve a intenção de prejudicar, terá que indenizar. Se ele agir com culpa. E quando a gente fala de culpa, a gente lembra daquelas 3 palavrinhas mágicas. Quais são? Isso, quando ele vai agir com o quê? Imperícia, imprudência ou negligência. Se o advogado, no exercício da advocacia, agir com imprudência, imperícia ou negligência, e ficar caracterizado isso, ele passa a ter o dever de indenizar o seu cliente. Isso é a responsabilidade civil, que é considerada o quê? Uma responsabilidade civil de que tipo? Quando eu tenho que analisar por que se a pessoa tem ou não o dever de indenizar. E isso, responsabilidade civil é subjetiva, beleza? Muito bem, guarde isso. Gente, eu vou tomar uma água rapidinho para molhar a garganta e já volto para a gente continuar aqui a destrinchar o conteúdo para a sua aprovação no exame de ordem. Eu volto rapidinho, não sai daí. Tchau, tchau.